E eu, portanto, nasci em Barcelinhos, uma freguesia contígua a Barcelos, tenho 53 anos e por razões, aquelas razões fúteis da vida, que não se sabe muito bem porquê, mas até sei, por causa de uns amigos que tinha aqui, mais ou menos há 20 anos, foi um amigo que tirou o curso comigo e gostei da terra, vinha cá de vez em quando passar uns fins de semana. Não é muito comum a gente de Barcelos vir muito a Vila Verde, parece que estamos assim a uma distância muito grande. Eu acho que até há gente de Barcelos que não conhece Vila Verde, quer dizer, não fica assim no raio de saída. Barcelos também anda meio perdido no mapa, digamos. Mas foi assim por um mero acaso e depois descobri aqui um terreno com uma casa antiga, gostei, entretanto casei e reconstruí aqui a casa em Esqueiros e aqui vivi até há bem pouco tempo. Sou licenciado em ensino, na variante de Educação Física, embora nos últimos anos lecione no ensino básico, no primeiro ciclo. Mas lecionei muitos anos em Educação Física, em várias, quer dizer, andei a saltar, nunca muito longe, mas entre Braga, Guimarães, Barcelos, e depois assentei aqui próximo em Servães, onde já estou há 5 anos. Desde que me ensinaram a ler, que tive sempre a sensação que quando me pediam para fazer uma composição ou um trabalho, que eu fazia não porque estava a ser avaliado nesse trabalho, mas porque estava a escrever e narrar qualquer coisa para um outro. E é muito curioso que eu encontro, ao longo destes anos em que sou professor, tenho encontrado miúdos com essa capacidade, a capacidade de narrar para alguém, pode ser real ou imaginário, mas que é o seu público leitor, exista ou ele não exista. E portanto, eu tive sempre isso muito presente, desde tenra idade. E depois tive a sorte de fazer os meus estudos no Liceu de Barcelinhos, escola secundária de Barcelinhos, agora de Barcelos, que entretanto mudou para a cidade. E era uma escola muito diferente porque tinha uma dinâmica cultural muito forte. Digamos, também foi nos anos subsequentes ao 25 de Abril, anos 80, início dos anos 80, e surgiu aí uma revista que foi a revista Amanhecer, uma revista que ainda hoje se publica, uma revista com imensa qualidade e que privilegiava artigos de alunos de escrita, poesia, prosa e tal. Foi aí que eu comecei a escrever as primeiras coisas, a mostrar, porque já antes escrevia, mas diria que foi pelos 15, 16 anos que comecei a assumir a escrita como algo a que não podia fugir, que era à qual estava intrinsecamente ligado e para toda a vida. O primeiro livro surge muito tarde. O primeiro livro surge só com 40 anos, portanto eu comecei Mas não era um romance? Não. Curiosamente é um livro de poemas e alguma prosa poética, porque era um bocado nesse registro que eu escrevia. Foi publicado em 2007 e surgiu por uma coisa muito engraçada, que se chama internet. Ou seja, descoberta a internet nesses primeiros anos, comecei a publicar umas coisas que já tinha antigas, outras mais recentes, mas até mais coisas antigas. Algumas tinha feito com 18, 20 anos, ali na juventude, naqueles sites de escrita que existem milhentos na internet hoje em dia. Mas na altura era um site muito curioso, chamava-se Lusopoemas, e que começou, eu recordo-me que no início éramos 200 pessoas no máximo a publicar umas coisas e que aquilo, passado 1 ou 2 anos, chegou a 20 mil participantes. Tinha uma dinâmica de publicação semelhante ao Facebook hoje em dia, publicava-se um texto, as pessoas comentavam, faziam a crítica, e foi aí que começou esta dinâmica de perceber um pouco que havia quem me lesse e que gostavam do que eu escrevia. Depois foi umas brincadeiras que se fizeram, fazia-se uns encontros anuais, eu estive lá há uns anos, depois saí, mas estive lá há uns anos e cheguei a fazer mesmo cá em Vila Verde um encontro de poetas, outro em Braga também, no Mosteiro de Tibães, e vinha gente de todo lado do país, do Alentejo, de Lisboa, do Algarve, portanto, e reuníamos todos. Fui a outros noutros lugares e depois, a partir daí, foi de forma natural. Editei esse primeiro livro, que digamos que era uma síntese daquilo que eu tinha feito nos anos anteriores, juntei-lhe algumas coisas mais recentes e estava publicado o primeiro livro. Daí até agora, este é o 12º. Não, a poesia é bem mais complicada, mesmo em termos criativos e de emotividade. Sou uma pessoa muito emotiva. Tenho a palavra sempre na ponta da língua
sempre pronto a disparar, outras vezes nem tanto, mas normalmente sim. E, portanto, às vezes até me arrependo de ser tão extemporâneo, digamos assim, na forma como orienta a minha vida, e é uma opção. Mas portanto, a escrita nesse sentido surgiu de uma forma, surgiu sempre de forma natural. Tive uma escola muito importante que me fez ser mais sistemático na forma de escrever, que foi o jornalismo. Eu trabalhei uns anos na imprensa regional, em jornais regionais, no Notícias Barcelos, colaborava regularmente com o Barcelos Popular também, e mesmo em rádio fiz reportagem, trabalhei na Rádio Cábado, era pivô e fazia algumas reportagens de exterior, e isso obrigou-me a escrever. Depois houve um ano ou dois que trabalhei também no 1º de Janeiro, experimentei também uma outra dinâmica, que era o jornalismo mais comercial, as páginas pagas do jornal. E isso foi muito engraçado. Eu recordo-me que na altura os colegas achavam muita piada porque eu levava para aí alguma prosa poética às vezes na apresentação de produtos que eram meramente comerciais, fosse os carros a gás, fosse os estaleiros navais. Recordo-me de alguns trabalhos que fiz, e isso era apreciado pelos clientes. E, portanto, isto para lhe dizer o seguinte: eu às vezes digo com alguma piada, e os colegas que me conhecem acham piada a isso, que escrevo com tanta vontade uma ata de reunião como escrevo um texto poético. Embora, é como lhe digo, a poesia é um género onde eu normalmente, eu diria que sofro a escrevê-la. E ultimamente não o tenho feito, sou sincero. Portanto, este regresso à prosa é um pouco também um regresso a uma certa tranquilidade e paz de espírito que me fazia falta já. Os primeiros livros eram de poesia e publiquei vários, 4 ou 5, não tenho agora bem presente, mas também publiquei contos. E gosto muito de escrever contos. O conto tem uma dinâmica muito própria. Todos os contos que escrevi, não sei quantos terão sido, mas calculo que mais de uma centena, embora não os tenha publicado todos, mas eu nunca consegui deixar um conto para o dia seguinte, ou seja, quando escrevia um conto tinha que o escrever no mesmo dia. Porquê? Porque há o prazer, o conto sendo uma narrativa curta, dá ao escritor o prazer de chegar ao final rapidamente. E essa angústia de não chegar ao final, eu não lhe chamaria uma angústia, mas esse prazer é mais um prazer, é o contrário. Eu não vou pelo lado da angústia, eu vou pelo lado do prazer. O prazer que se tem em chegar com alguma celeridade ao final de uma narrativa curta é extremamente agradável. Portanto, eu não seria capaz de o deixar para o dia seguinte, para terminar. Em 2009 escrevi um romance policial. Eu tenho-me aventurado em vários géneros e em 2009 escrevi um romance que eu consideraria policial porque se encaixa perfeitamente no género. E eu sou um leitor, já fui mais, mas sou um leitor regular do género policial, gosto muito. E portanto, foi de forma natural que em 2009, e aliás, baseado um pouco naquilo que lhe falei há bocado, da dinâmica da internet e dos sites, fiz uma coisa muito engraçada. E na altura criou alguma surpresa nas pessoas que me conheciam, porque criei, enquanto escrevia o livro, criei um perfil falso num desses sites, precisamente no site de Lusopoemas, de uma mulher que escrevia páginas de um diário íntimo e durante muito tempo consegui enganar muito boa gente. E, portanto, que não faziam sequer a mínima ideia que aquelas páginas de diário faziam parte de um livro que eu estava a escrever. E, portanto, era uma espécie de laboratório de escrita que depois, naturalmente, migrava para dentro do livro. E assim surgiu esse livro. A heroína morre logo no primeiro capítulo e depois o livro anda em flashback na tentativa de descobrir quem é o criminoso. Nada que não tivesse já sido feito, mas foi a forma que eu arranjei para contar uma história. Esse romântico está na sua frente. O livro é marcadamente autobiográfico. Assumi isso desde o princípio como... e surge aí a identificação com Bukowski. Bukowski era um escritor
mal amado do seu tempo, eu diria. Tinha um público assíduo e depois, durante anos, foi conquistando e extravasou fronteiras. E é um autor conhecido mundialmente hoje em dia, mas naquela altura era até muito mal compreendido. E a maior parte dos seus livros eram narrativas autobiográficas, portanto ele não aparece aqui de uma forma solta, aparece de forma circunstancial. Eu, quando comecei a escrever o livro foi escrito durante um período de confinamento. E num daqueles dias em que se está em casa, sem fazer rigorosamente nada, já eram muitos, olhando a biblioteca que tenho, com bastantes livros, gosto muito de livros, houve um título que me chamou a atenção. Naquele devaneio de olhar para os livros como quem olha para outra coisa qualquer, para uma paisagem. E o livro foi o Mulheres, de Bukowski, que é um dos livros que li já há uns anos bons e que considerei sempre um livro emblemático na sua escrita. Comecei a ler novamente o livro, passado uns 10 anos talvez, e ao começar a ler o livro eu já trazia mais ou menos uma história arquitetada, mas encontrei ali uma identificação e trouxe-o para a narrativa porque realmente há uma identificação muito grande entre este romântico que não sabe muito bem, que anda perdido, que não sabe muito bem situar-se, não sabe se o amor romântico tem lugar ainda hoje em dia, e portanto acredita nisso e busca-o, e depois tem uma série de desilusões constantes, e Bukowski, no fundo, que foi muitas vezes chamado de misógino, que dizia mal das mulheres e que era um indivíduo irascível, que abusava do álcool, isso era um facto, era no fundo alguém que fazia um retrato social forte da sociedade nova-iorquina. Eu acho que os melhores livros são aqueles que deixam espaço para que o leitor teça significações, se descubra e construa ele próprio também a narrativa. E é o que acontece, é o que eu tentei fazer neste livro e acho que consegui. Deixo espaço para que o leitor tire as suas significações e decida se este amor romântico na sociedade em que vivemos, tão controversa e tão conturbada, se ele tem lugar ainda, ou se as pessoas levam para as relações meramente o ideal físico, sexual e por isso rapidamente as relações se esfumam. Era isso que acontecia com as mulheres de Bukowski, transitavam na sua vida de forma muito efêmera. O autor pode, de uma forma mais sutil, esconder-se atrás de uma personagem e manter-se lá incógnito, como pode assumir isso e ser ele próprio ou um narrador participante ou uma personagem que quem lê diz assim, este gajo é o autor, quer dizer, este tipo é marcadamente o autor. Eu diria que neste livro quem me conhece identifica-me claramente ali, quem conhece a minha vida, e portanto tem que ser as pessoas mais próximas de mim. Quem não conhecer, ou quem conhecer muito pouco da minha vida social, daquilo que eu faço ou não faço, da pessoa em si, acha que está ali uma narrativa, uma ficção, do princípio ao fim. O que é certo é que não é assim, ela tem realmente um caráter autobiográfico e, no fundo, significa também a minha experiência de vida ao longo destes anos e aquilo que eu quis escrever e quis transmitir. Também não sou eu que importo na narrativa, ou seja, o facto de eu estar a falar de mim, e eu assumo isso, não importa rigorosamente nada. O que importa aqui é o homem, é o leitor dizer assim, identifico-me ou não com este homem, ou identifico-me com aquele tipo de amor ou com aquele. Eu acho que coloquei bem as fronteiras entre aquilo que é o amor mais romântico e aquilo que é o amor mais sexual. E as mulheres que preenchem este livro, quem me escreveu o prefácio disse que eram deusas do sexo. E realmente são. E quem o fez conhece muito bem a minha obra e disse-me assim, é a primeira vez que eu te vejo a colocar as mulheres de uma forma sexual. Elas são deusas do sexo. Colocaste-as sempre nos teus contos e nos teus poemas como entidades etéreas, digamos assim, não palpáveis, imaginárias, inatingíveis, mas nada materiais. E estas são materiais, são consistentes, por isso é que a linguagem também é adequada a essa narrativa, é uma linguagem forte, bem ao estilo de Bukowski. O confinamento foi miraculoso para mim. A minha maior dificuldade é ter
a paz suficiente ao fim de um dia de trabalho, com miúdos irrequietos, como são os miúdos do primeiro ciclo, que exigem do professor uma constante atenção e um constante trabalho, porque não se pode deixar ficar ninguém para trás. E os miúdos não merecem isso também. Portanto, o trabalho de um professor do primeiro ciclo é um trabalho muito exigente. O trabalho dos professores, de uma forma geral, é exigente. No primeiro ciclo, que é a base de tudo, o trabalho é realmente muito exigente. Eu há dias em que chego a casa completamente cansado. Quer dizer, a única coisa que me apetece fazer é sentar-me num sofá ou dar um passeio, quer dizer, e a escrita depois acaba por surgir em períodos mais noturnos. De há uns anos, esta parte não é tanto o caso. Eu tenho o hábito de me levantar muito cedo. Às 5, 6 da manhã estou acordado. E descobri que esse é o melhor período para escrever. É a madrugada. É quando estou mais fresco, é quando me sinto bem, é quando tomo um café e desperto para o dia. E a luz do dia também é muito importante. Penso que da mesma forma como é importante para um pintor, também é importante para um escritor. Para mim é importante essa luz. O confinamento trouxe-me essa paz de espírito, essa tranquilidade. Mas o livro, e indo de encontro àquilo que me pergunta, o livro surge antes de ser escrito. O livro surge mentalmente. Eu recordo-me que em 2009, quando escrevi esse romance policial que lhe falei, eu dava aulas em Arcos de Valdevez e saía daqui de Vila Verde, tanto para ir para os Arcos, demorava 1 hora de caminho, mais ou menos. Eu escrevi esse livro durante as viagens. Mas escrevi-o ao ponto de depois me lembrar de certos parágrafos que escrevia mentalmente. Tenho essa capacidade. Se me perguntar o que é que eu comi ontem ao almoço, eu não sei. Mas em termos de escrita, porque é algo que faço com tanto prazer e com tanto gosto, tenho essa capacidade de memória que fica. E, portanto, eu escrevo muito o livro primeiro mentalmente. E escrevo páginas inteiras, assim. E, portanto, quando parto para a escrita, eu já sei o que é que quero. Às vezes não sei exatamente por onde vou, mas sei o que é que quero. Pelo menos sei o que é que quero. E depois por onde vou é a própria narrativa muitas vezes que me conduz e não eu. Portanto, eu perco o controle desse tempo de narrativa. E portanto, passada essa fase, depois é muito fácil, e não digo isto com qualquer presunção, é muito fácil escrever. Às vezes é mais difícil gizar a história que quero mentalmente do que propriamente escrevê-la. E neste período de confinamento, porque tinha passado por um período algo conturbado da minha vida há uns anos antes, e sentia que precisava de alguma forma de fazer uma reflexão sobre isso. E este livro é uma reflexão sobre mim próprio, mas não é uma reflexão madura, ou seja, é uma reflexão de alguém que se avista de cima e não que ainda está perdido ou à deriva. Portanto, é a perspectiva de alguém capaz de ser crítico para ele próprio, okay? Que é capaz de usar sem qualquer tipo de pejo o humor. Isto é um livro, o Romântico de Bukowski é um livro bem-humorado. É um livro bem-humorado, eu considero um livro bem-humorado. Apesar de ser uma narrativa crua, e a linguagem ser crua muitas vezes, é muito bem-humorado. E as primeiras pessoas que têm lido o livro têm dito isso, que há certos momentos em que não conseguem suster a gargalhada. E essa gargalhada sou eu a ver-me de cima. É uma gargalhada sobre mim próprio. E, portanto, isso é sinal que ultrapassei os problemas que andavam latentes. Quem me segue há uns anos, as pessoas mais próximas, conseguem certamente ser algumas identificações, mas eu acho que este é o primeiro livro. Depois de 11 que estão para trás, eu considero que este é o primeiro livro de uma nova fase de escrita. De uma escrita, eu falei há bocado em maturidade, penso que estou no momento certo para escrever narrativa, porque realmente tenho tido uma vida rica em experiências. Não sou pessoa de ficar confinado ao sofá, sou um experimentalista, já passei por várias atividades, já estive na política, tenho uma ligação muito forte ao futebol de formação, ainda estou como coordenador da formação do Vilaverdense, que agora está parada devido a este vírus que nos assolou, mas tenho tido algumas experiências de 20 anos como treinador de jovens e de alguns anos para cá também como coordenador. E faço passagens por outras coisas, gosto de fazer muitas outras coisas e, portanto, essas experiências conferiram-me uma bagagem, eu diria, de certa forma cultural também,
porque gosto de cultura e bebo cultura e absorvo cultura, e ao mesmo tempo uma experiência de vida que aos 53 anos deflagrou neste livro. E portanto, se me perguntar se eu tenciono escrever mais livros, tenciono, porque é algo que me corre nas veias. Romances, sim. Quem escreveu o pós-fácil deste livro é uma pessoa que eu muito admiro. Foi meu professor no ensino secundário e foi uma daquelas pessoas que desde muito cedo me disse que me incentivou a escrever. E mantivemos uma amizade ao longo dos anos. E ele dizia-me muitas vezes, e já chegou a apresentar livros meus e a fazer prefácios, pelo menos um livro de contos. E ele dizia-me que eu tenho um controle muito grande sobre o tempo da narrativa. E, portanto, mandava a perder de alguma forma na crónica, nos contos, depois fazia umas incursões à poesia e andava-me a dispersar. E achava ele, eu considero muito a opinião dele, que dominando os tempos da narrativa, que seria um crime, nas palavras do Luís Manuel Cunha, é assim que ele se chama, que seria um crime não escrever ficção. E eu sinto-me bem na ficção. Há pouco falei desse prazer em escrever contos e ter o resultado no mesmo dia. Mas a ficção, no fundo, porque se escreve capítulo a capítulo, eu diria, não deixa de ser como escrever contos. E eu trago um pouco isso para o romance, porque vou escrevendo um conto em cada capítulo, ou seja, tenho uma linha condutora da história, mas aquilo que faço é, de alguma forma, transportar o leitor de capítulo em capítulo, sempre com vontade de ver o que vai acontecer a seguir, com a expectativa do capítulo seguinte. É um estilo próprio, é assim que gosto de escrever, já foi assim nesse livro de 2009. Em termos de estilo, mantém-se, quer dizer, os capítulos não muito longos, capítulos curtos, incisivos, mas que dão ao leitor a vontade de continuar de capítulo em capítulo até ao final. Este livro conta a história de alguém que está a escrever um livro. Portanto, este é o livro dentro do livro. Isso no cinema já se viu, o filme dentro do filme. Alguém está numa sala de cinema, estás a ver um filme de alguém que está a ver um filme. Aqui estás a ler um livro de alguém que está a escrever um livro. E, portanto, eu neste livro tive muito essa sensação de que a determinada altura já não era eu que mandava, mas era a própria realidade que deixou-se tornar passado e não era sequer futuro, portanto não era ficção, mas era o próprio presente que a condicionava. E esse presente, mais ou menos imediato, conduziu o livro a um final feliz, eu diria. Só possível em termos de confinamento. Só possível em tempos de confinamento. Daí que o meu anseio, e tenho dito isto às pessoas mais próximas, e assumo isso, em pouco tempo, dentro de uns anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas só escrever. Dedicar-me por inteiro à escrita. Também que isso vai ser possível, mas não seja quando me reformar. Espero que não seja assim tanto, que a reforma está cada vez a ir mais para tarde e, portanto, já seria um escritor, eu diria, já caduco, e não é bem esse o objetivo. Mas tenho muito a ânsia de não fazer outra coisa que não seja escrever. Porque a escrita está presente ao longo da minha vida, sempre. E assumo-a de uma forma muito forte. Há pessoa, quer dizer, qualquer pessoa pode entender a escrita e ir buscar à escrita o prazer, o simples prazer, pode partilhá-la com os amigos, pode nem sequer partilhá-la. A minha relação com a escrita é muito, eu não diria umbilical, mas diria que é sanguínea, quer dizer, está-me no sangue e não consigo desligar-me dela, mesmo que quisesse. Conhece certamente a história do escritor Sade, o Marquês de Sade, que na prisão, sem ter material de escrita, escreveu nas paredes com o próprio sangue. É essa força vital, essa incapacidade de não se conseguir viver sem a escrita que eu tenho. E, portanto, hoje encaro isso de uma forma muito natural. Houve alturas em que, mais novo, achei que podia chegar com mais facilidade. Não é fácil. O mercado livreiro em Portugal é muito
pequeno. Depois, quer dizer, quem vende livros não é toda a gente, quer dizer, eu continuo a acreditar no mérito. Se não acreditasse, enfim, não andava aqui a fazer nada. Mas se reparar, muitos dos autores que vendem livros é gente que ou é conhecida da televisão, ou é gente que teve, vamos chamar as coisas pelo nome, teve um bom padrinho, quer dizer, tem visto ultimamente na televisão, está a passar uma série, Os Herdeiros de Saramago. Os Herdeiros de Saramago são realmente escritores de uma nova geração, mais novos do que eu, mas que vendem bastantes livros, quer dizer, mas tiveram esse empurrão, alguém lhes deu um empurrão e uma mão. Escrevem bem, porque são os autores que eu também leio, gosto do Tavares, gosto do Walter Ugumem, gosto de uma série de autores que se consideram eles próprios herdeiros do Saramago. Mas não é fácil, quer dizer, depois, sendo este mercado livreiro tão reduzido, não é muito fácil entrar, quer dizer, eu diria, numa dinâmica de ter os livros espalhados pelas livrarias e faço um esforço para tal. Eu neste livro, de uma forma, há uma tendência, os escritores têm todos uma tendência que eu acho um tanto ou quanto elitista de achar que autor não vende livro, quem vende os livros é a editora. A editora é que vende os livros, o autor está em casa e tal, vai às livrarias, dá uns autógrafos e tal. Eu achei isso durante um tempo, mas já não acho mais. E principalmente neste tempo que vivemos, em que é preciso reinventar a forma, toda a gente está a fazer isso. Reinventam-se os negócios, reinventam-se as atividades, as apresentações são virtuais. Quer dizer, eu assumi este livro como... Se há um artesão, vou-lhe dar este exemplo, se um artesão faz artesanato e vende as suas peças de artesanato, e um alfaiate faz fatos, e um cozinheiro, um chefe faz pratos e vende os seus pratos, porque é que um escritor não vai vender os seus livros? Eu tenho vendido muitos livros. Devo-lhe dizer que desde que o livro saiu, surpreendentemente, através das redes sociais, do Facebook e de algumas páginas que tenho, e fazendo a divulgação do livro, como é óbvio, e publicidade ao livro, tenho vendido muitíssimos exemplares. O livro está online e está fisicamente em meia dúzia de livrarias. Fisicamente está em 3 FNACs nacionais, uma no Norte, no Norte Shopping, Santa Catarina, não tenho agora a certeza absoluta, está no Chiado, em Lisboa, e está no Fórum Algarve. Portanto, está nestas 3 FNACs fisicamente. Em todas as outras, se a pessoa lá chegar e disser, tenho o romance de Lia Bukowski, eles vão ao arquivo, veem que está lá disponível o livro e dizem à pessoa que num dia ou dois tem o livro lá para levantar, mas o livro não está fisicamente. E claro, não está porque as edições são limitadas, são pequenas. Quer dizer, um autor já consagrado tem a possibilidade, a editora faz uma edição de 3, 4 ou 5 mil livros e consegue espalhá-los por livrarias do país todo. Não é o caso aqui, mas o livro está sempre disponível. Depois está disponível na Bertrand também, online. Em Barcelos está fisicamente na Bertrand, porque eu sou de Barcelos, porque me conhecem. Mas fui eu que fui à loja dizer-lhes isso. Olha, sou de Barcelos, publiquei um romance. Importam-se de pedir à editora, e assim fizeram, pediram, e sei que têm vendido bastantes livros. Mas lá está, se eu não fizer este trabalho, que é um trabalho de sapa, de ir às livrarias e dizer-lhes, olha, eu tenho um livro assim, é um romance, tenho aqui o contacto da editora, se os contactar eles metem aqui meia dúzia de livros para vender. Nem sou eu que os ponho lá, eu tenho livros, eu compro livros também à editora. Mas prefiro que sejam as livrarias mais emblemáticas aqui da região que peçam à editora, mandam um mail e a responsável pelo departamento comercial, 2 ou 3 dias, mete lá 10 ou 15 livros, os livros que forem necessários, e depois a livraria ganha a sua comissão normal. E eu tenho vendido livros porque compro os livros da editora também, beneficio de um desconto de autor. E depois as pessoas pedem-me através do Facebook, faço uma dedicatória, muitas das pessoas conheço, outras não conheço, já estou, este fim de semana recebi imensos pedidos de livros de gente que eu nem faço ideia quem são. São amigos no Facebook, mas eu aceito toda a gente, quer dizer, a minha página é uma página livre a toda a gente, quem me pede amizade normalmente eu aceito, a não ser que não tenha perfil, tenha lá aquela caricatura, normalmente não aceito. Mas quer dizer, aceito qualquer pessoa e pronto, e envio os livros e tenho vendido muitos. Não leio tanto quanto gostaria, da mesma forma que não escrevo tanto quanto gostaria.
Por isso, porque nós chegamos a uma determinada altura que a vida nos consome a maior parte do nosso tempo. Seja por que dinâmica for, ou porque somos casados e temos filhos, e os filhos são exigentes e temos que ir buscar à escola e depois temos que ir ali e acolá, ou porque temos um trabalho que exige muito de nós e que nos leva pela noite dentro, e às vezes o trabalho do professor é também assim, porque há testes para corrigir, há coisas para preparar para o dia seguinte, e as pessoas às vezes esquecem-se um pouco disso, acham que é só dar aulas, mas não é bem assim. É preciso preparar as aulas, é preciso planificá-las, é preciso chegar à aula no dia seguinte e saber o que se vai fazer e ter o trabalho pronto para os miúdos e para que a coisa corra bem. Porque os miúdos nisso são implacáveis, se o professor não estiver bem preparado, eles são os principais críticos e rapidamente dispersam, portanto, não se pode correr este risco. Portanto, o trabalho é também muito exigente para mim. E depois, este tempo de leitura normalmente é o tempo do fim de semana, mas também é o tempo de dar um passeio, dar uma volta, pegar na bicicleta, dar umas ramadas de barco que também gosto. E, portanto, nem sempre o tempo que eu reservo à escrita é o suficiente. Quando era novo, ou quando era mais novo, li muitíssimo. Hoje leio aqueles livros, leio de uma forma seletiva, aquilo que me interessa mais. Portanto, já não agarro assim num livro por agarrar. E muitas vezes agarrava, deixa ver, o título parece interessante, deixa ler. Hoje, como tenho alguns gostos já mais vincados, leio quem gosto, dentro do tempo que o dia-a-dia me possibilita. Por isso é que lhe digo que seria ouro sobre azul conseguir de alguma forma, não sei como, não sei se é jogando no Euromilhões, se é continuando a fazer aquilo que gosto, mas gostava de me dedicar por inteiro à escrita.